Muito bom. Eu vou trazer aqui para o padre também, Claudiano, para a gente colocar aqui na mesa. O senhor tocou no assunto do conclave. A gente não vai se deter muito a isso, mas não sei, pode ser uma impressão também minha. A, a realidade que nós temos de muita mídia, né, de muita informação, acaba, sei lá, pode ser um engano meu, mas acaba sendo construída especulações de possíveis futuros papas, meio que ligado sempre aos cardeais que naturalmente já aparecem mais. Né? Tipo, que nas redes sociais, um que apareceu cantando, outro que aparece um pouco mais conservador, o outro que fez um posicionamento nem tanto como as pessoas chamam de conservador. Não, o outro é porque tem um apelido de Francisco não sei da onde. Então, me parece que é uma construção de conjuntura simplesmente do que se tem na mão, que é o quê? Quem apareceu. Quem a gente sabe um pouco dele tem chance de ser padre. Então fica meio que um passeio, né, entre aqueles que mundialmente já apareceram no mundo digital e os brasileiros, né, que é os que estão mais próximos de nós, e fica aquela coisa, né. Eu não sei se o que eu estou falando, o senhor pensa algo assim parecido. O que o senhor também tem visto por aí, falado? Porque realmente é um mundo de especulação, né, padre Claudiano? É muita especulação. Tem dois fatos que me vêm à mente agora. O primeiro é no refeitório da minha comunidade. Eu moro na casa provincial, tem muito idoso. Uhum. Aí eu não vou nem falar o nome aqui do candidato a Papa que colocaram dentre os cardeais brasileiros, de um confrade que já está ficando muito idoso e que ele tem boas lembranças desse cardeal de, sei lá, 15 anos atrás, quando por acaso trabalhou com ele na CNBB. Aí ele fala, não, fulano pode ser Papa. Mas, olhando hoje o panorama, Sim. se vê que a pessoa não tem nem condições mais de saúde de Sim. ocupar essa função, etc, etc. Então, fica de fato muito e de fato é no campo da especulação. Basta lembrar, e esse é outro fato também, que naquelas loterias, acho que da Inglaterra o pessoal faz muito, né, dos candidatos a Papa, quem apostou no nome do então cardeal Bergoglio parece que ganhou 25 vezes mais do que aquilo que investiu, porque era alguém que não tinha, assim, não tinha a mínima chance do ponto de vista da mídia, dos nomes falados, de ser Papa. Então, eu penso que nessas ocasiões, e do ponto de vista da nossa fé, do ponto de vista da igreja, nós, o mundo, a mídia em geral, nós ficamos bem naqueles aspectos superficiais, né? Do que deve acontecer na eleição de um Papa, que é, como os padres estavam falando aí, nos colocar em oração para essa passagem, né? A passagem da questão da saúde do Papa, etc., mas esse momento também de passagem da igreja. Então nós ficamos nesse burburinho. Fazendo uma comparação, é quase uma conversa de cabeleireiro, né? Quando a gente vai no cabeleireiro, né, nas cabeleireiras aí, cada um fala a partir do que sabe, ou então com uma conversa de bar. Porque todo mundo quer, e agora então, todos querem dar a sua opinião. Eu, na verdade, nesse ponto, eu guardo um silêncio muito respeitoso, presto atenção, ouço, leio, mas eu não arrisco nenhum palpite, na verdade, nesse sentido. Acho que é mais prudente, mais adequado. É rezar e olha, claro, nós observamos, Sim. pensamos, queremos um Papa que una, que leve a igreja adiante com firmeza, dialogando com as pessoas do nosso tempo, mas com fidelidade à doutrina. Né? Acho que é isso que é o ponto mais importante. Né? Não é bem isso, padre Diogo. O que o senhor pensa também sobre quando escuta tantas coisas por aí sobre isso? Eu concordo com tudo isso que está sendo dito, justamente porque é, a mídia muitas vezes procura algo que chame a atenção. E o que chama a atenção é uma opinião que nem sempre é fundamentada, né? A gente tem falado muito sobre isso nesses últimos dias aqui, né? Que o assunto conclave é um assunto que está para nós no futuro. Este momento, até o sepultamento do Papa Francisco, é um momento de pensar no pontificado do Francisco. O assunto conclave vai ser algo que a igreja vai se ocupar mais para frente, né? Os novendiales servem também para isso, que é um período de transição onde a gente
vive o luto e vai aprendendo aos poucos a se acostumar com a ausência de um e a expectativa do outro. Então, aquele vai ser o momento específico para começar a pensar no conclave, para olhar para os cardeais de uma maneira um pouco mais apurada. Talvez a mídia comece a correr um pouco avante e a gente não consegue nem sentir direito e viver bem este momento específico da perda do Santo Padre, que para todos nós católicos deixa um vazio muito grande. Pois é, Padre Vitor, a gente tem visto aqui, por exemplo, na mídia, de um modo geral no Brasil, só se fala isso. Eles vão analisando cardeal por cardeal, cardeal por cardeal, cardeal por cardeal. Claro, aqueles que mais aparecem, e fica aquela especulação, como se o que o Papa falou vai pesar, como vai. Como que o senhor vê tudo isso também aí, padre? Então, eu acho que a mídia precisa fazer o seu trabalho, nós também podemos respeitar, né? Só que a gente tem que entender que é um trabalho e o trabalho precisa produzir, inclusive, dinheiro, né? Então, a mídia precisa vender a imagem, vender informações, e às vezes informações elas vão sendo geradas também, né? Então, acho que entrar nesse ambiente, compreender o serviço que a mídia faz, mas saber filtrar aquilo que nós podemos, enquanto igreja, acolher e trazer para o nível de oração e o nível de reflexão também, né? Agora, o que nós devemos rejeitar, e o que eu acho que muitas vezes a mídia provoca e nós alimentamos, às vezes até o interno, é a divisão. O espírito de divisão, eu acho que nós precisamos ter uma sensibilidade de fé. Enquanto homens e mulheres de fé, no ambiente da igreja, nós precisamos dessa sensibilidade. A sensibilidade de que o que divide não vem de Deus, porque o Espírito nos conduz para a unidade. Então, quando nós vemos qualquer tentativa de categorizar, rotular esse ou aquele, a partir de conceitos muitas vezes profanos, mundanos, e muitas vezes até políticos, da política do jogo, nós precisamos rejeitar esse tipo de ideia, de conceito no ambiente da fé, não é? E também da reflexão. Nós precisamos fazer uma reflexão séria e nós precisamos levar tudo isso, o fruto da nossa reflexão, para o nível de oração, porque isso nos deixa com o coração tranquilo para acolher aquele que o Espírito Santo escolher através de cada um dos votos dos cardeais, né? Tem, obviamente, uma instituição humana, tem, obviamente, uma reflexão humana a ser feita, e nós confiamos no espírito de fé, na ação de Deus que conduz a igreja. Então, acho que isso deve tranquilizar o nosso coração. Eu acho que isso tem que ficar muito claro para os fiéis, porque de verdade, acho que a palavra é de frustração para nós, como homens de fé, olhar para o nosso povo que está dividido, e muitas vezes, no ambiente de rede social, de verdade, brigando, dividindo e contribuindo para a divisão, e não percebe que por trás de tudo isso tem uma estratégia, desculpe, mas às vezes, ou por vezes, diabólica, que vai dividindo, destruindo o ambiente de uma comunidade, o ambiente de fé de uma família. E, insisto, com esse tipo de categoria muito mundana, né, de rotular isso ou aquele cardeal, espera, vamos rezar, vamos refletir com seriedade e confiar. A igreja não começou hoje, não começou anteontem com a morte do Papa Francisco. A igreja, quem conduz é o Espírito Santo. É verdade. Eu particularmente, Padre Claudiano, não tinha conhecimento dessas casas de aposta na Inglaterra que apostavam nos papas. Imagina que coisa, isso é um absurdo, né? Nunca imaginei. Tem a lista por aí. Tem a lista. Vocês sabiam, padre, que existia isso, Padre Diogo, Padre Vitor? Não sabia, Padre Diogo? Eu sabia porque teve eu conheço uma família. Não, que é isso, jamais. Nos Estados Unidos, que me pediu um nome de sugestão porque queria fazer uma aposta. Não acredito, Jesus sacramentado. Então, aqui, ó, tá explicado, gente. Por quê? Isso é uma coisa interessante, porque eu abri aqui o site, né, que eu não vou falar o nome do site, mas explica
o embasamento da maioria das matérias que eu já li na mídia tradicional brasileira sobre os cardeais que têm mais possibilidade de ser papa. A lista coincide direitinho com o que a gente escuta na mídia, na maioria da mídia brasileira, né? Os nomes dos cardeais. Então, uma coisa interessante aqui que é praticamente igual, mas é como o padre Claudiano acabou de falar, não é? O Papa Bento, o Papa Francisco, né? Bergoglio estava ali, é uma chance de 25-1, é o que fala aqui a matéria, né? Então, ninguém sabe. O Espírito Santo que guia a igreja, e é isso que nós realmente trazemos e temos a certeza no nosso coração.